convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de mim. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Amados irmãos e irmãs, a liturgia do quarto domingo do tempo da Páscoa é um grande convite a compreendermos Jesus ressuscitado como bom pastor. Ao mesmo tempo, ao fim do Evangelho, a gente ouve Jesus dizer que Ele e o Pai são um só. Portanto, nós somos guiados e dirigidos pelo Pai, pastor universal, e temos no Filho o bom pastor que nos guia, nos salva e nos direciona. A figura do bom pastor sempre foi uma figura de muito apreço em todo o Antigo Testamento. Cantávamos no Salmo que somos o povo e o rebanho do Senhor. Além disso, tem no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ezequiel traça em muitos capítulos do seu livro a figura de um bom pastor que ampara, que acompanha. Chega também a denunciar os maus pastores que na verdade se utilizam da ovelha para ter benefícios. Mas veja, em toda a Sagrada Escritura, esse apreço pela figura do pastor é muito evidente, sobretudo porque era uma imagem muito comum daquela realidade, e quando falasse dessa figura do bom pastor, comparando-a a Deus, ficaria claro a maneira como Deus cuida da humanidade. E aí no Evangelho nós ouvimos Jesus dizendo-se esse bom pastor esperado pela humanidade. E aí a gente precisa notar, nesses poucos versículos do Evangelho de hoje, alguns pontos importantes. Primeiro, precisamos perceber que nós somos as ovelhas e quais devem ser as nossas atitudes. Em um único versículo, Jesus orienta quais são as atitudes das suas ovelhas ou das ovelhas do seu redil. Ao mesmo tempo, nesse mesmo texto, nós ouvimos 3 promessas do bom pastor às suas ovelhas, que é importante a gente perceber, tomar nota e, sobretudo, caminharmos como ovelhas do bom pastor para que essas promessas ou esses dons se realizem em nossas vidas. Então, primeiro, gostaria de começar falando um pouquinho sobre a atitude da ovelha, como deve ser a ovelha do bom pastor. Então, primeiro, no versículo 27, Jesus começa dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Aí estaria a primeira característica de uma ovelha de Jesus Cristo. É aquela que escuta
o bom pastor. Se alguém, na verdade, tem algum animalzinho de estimação, sabe que o animalzinho escuta sempre os comandos do seu tutor. Um pastor que convive o tempo todo com a ovelha, porque ele fica 24 horas junto com a ovelha, acompanhando, orientando, direcionando, ele passa a, sobretudo, agir a partir de comandos de voz. Ele fala e as ovelhas escutam. Ou seja, para que elas se mantenham seguras, elas então aprendem a ouvir somente a voz do bom pastor. Não adianta outro pastor querer direcioná-las, não adianta chamá-las para outro caminho, porque elas só escutam o bom pastor. Aqui, valeria a pena a gente começar a se perguntar quais são as vozes que nós temos ouvido. Há muitas vozes que chegam na nossa vida, seja por meio do celular, das redes sociais, da televisão, ideologias, pessoas que se colocam como salvadores dos outros. E vejam, nós, ovelhas do bom pastor, temos que aprender a ouvir só uma voz, a voz dele. É a voz dele que precisa nos direcionar e nos encaminhar. Uma atitude de uma ovelha do bom pastor. A segunda atitude que o Evangelho narra vai dizer: as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Aqui, o verbo conhecer, no Evangelho de João, não é um verbo ingênuo. Ele não é só falar, por exemplo, eu conheço de vista, ou eu conheço tal pessoa, não. Na verdade, o Evangelho de João, o verbo conhecer, designa convivência, experiência e um conhecimento completo, sem máscara. Ou seja, aquele ditado que a gente costuma usar, que para conhecer alguém, eu preciso comer 1 quilo de sal com ela, de fato, é verdade nesse Evangelho. As ovelhas conhecem o bom pastor e ele também as conhece. Aqui vale também salvaguardar aquilo que a gente vivencia no batismo. No batismo, o nosso nome é dito, nascemos para Deus, somos únicos, irrepetíveis. Ninguém será e nunca foi igual a nós. Portanto, Deus, o bom pastor, nos conhece em tudo, em tudo. Portanto, deixar-se ser conhecido por Deus é uma característica da ovelha do bom pastor. E a terceira marca que Jesus orienta é: as minhas ovelhas me seguem. Ou seja, o bom pastor sempre caminha à frente. Então as ovelhas, elas não caminham nem do lado nem do outro, elas caminham sempre atrás e nem na frente do bom pastor. As ovelhas têm que aprender que elas caminham atrás dele, seguindo os seus exemplos, caminhando nos seus passos, vivendo a sua vida. Inclusive, vale destacar que o bom pastor foi incompreendido, foi julgado, foi para a cruz, ressuscitou, mas passou por inúmeras situações, e as suas ovelhas o seguem onde ele for. A gente pode se perguntar assim: puxa, ser ovelha de Jesus então é ter os mesmos sentimentos dele? Exatamente. É caminhar conforme ele caminha? Exatamente. É sobretudo ser obediente e aberto a tudo aquilo que o bom pastor nos ensina. Depois disso, Jesus vai dizer das promessas a essas ovelhas. A primeira promessa dele: eu dou-lhes a vida eterna. Olha que bonito. O bom pastor nos assegura a salvação. E aqui vale dizer que todos nós vamos passar por uma morte, deste corpo para o corpo glorioso, desta vida
para a vida eterna. Só que também, se a ovelha for teimosa, rebelde, e uma ovelha que não entende do bom pastor, pode ser que também ela receba a morte eterna. E a morte eterna é definitivamente estar longe de Deus a eternidade inteira. Portanto, ser ovelha do bom pastor é primeiramente perceber a sua promessa de nos salvar. Aí ele continua dizendo: ninguém vai arrancar as ovelhas da minha mão. Outro ponto muito interessante, porque vejam, se a gente pensar que a nossa maior luta, o nosso maior labor é físico, é aqui, enganam-se. A nossa maior luta é espiritual, aquilo que a gente não vê. E é uma luta que é travada o tempo inteiro e diariamente. Que luta é essa? É a luta de um bom pastor que quer conduzir as suas ovelhas contra a luta do mal. O mal existe, o mal nos ronda, os maus pastores também, os lobos também, e muitas vezes disfarçados, sem que a gente os veja. Portanto, minha gente, a nossa maior luta é aquela luta que a gente trava contra o mal. Mas Jesus vai dizer: ninguém se perderá, as minhas ovelhas não se perderão, porque eu cuido delas. Aqui vale também a gente entender que nessa luta espiritual, Deus mantém-se todo-poderoso, Ele é onipotente, e não há nesse mundo ou em qualquer situação uma luta em que o mal seja mais forte. Eles não medem forças. Deus é todo-poderoso. Inclusive o mal é criatura decaída. Ele é criatura que não viveu aquilo que Deus desejou a ele. Ou seja, o mal não tem poder de nos tomar, a não ser que a gente deixe. Isso a gente tem que ter muita clareza. O mal e a batalha contra o mal não é de medir forças, somos de Deus. Mas se a gente deixar, o mal sim interfere, toma conta e nos direciona. Aconteceu com Judas. Judas, que era um apóstolo do lado de Jesus, ele escolheu traí-lo. Então vejam, quando a gente fala dos cuidados e das promessas do bom pastor, nós temos que tomar nota que ele jamais vai tirar a nossa liberdade, e que a gente tem que escolher, e escolher sempre caminhar como ovelha do bom pastor. E por fim, a terceira promessa dele é: ninguém vai arrancar as ovelhas da minha mão. Ou seja, ele sempre providenciará o melhor caminho para nós. A providência de Deus sempre vai nos dirigir aos lugares mais seguros, mas temos que fazer a nossa parte, temos que escolher bem, temos que ser ovelha que ouça o bom pastor, que permita-se ser conhecida, inclusive nas suas fraquezas, e que caminhe seguindo ele. Essa é a segurança de ganharmos a vida eterna e nunca nos apartarmos desse que é o bom pastor. Que a liturgia de hoje nos faça perceber que o desejo de Deus é nos salvar, que Ele nos ama e que, como bom pastor, sempre cuidará de suas ovelhas. Mesmo quando a gente desvia do caminho, Ele usa o cajado para nos trazer de volta e dizer: vocês são meus, são minhas. Então que a gente siga esse bom pastor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.